Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp. E olha aí o tema de hoje. Especial, como muitos, né? Guerra atual. Aparência versus realidade. Porque você sabe, né? Tem uma aparência, tudo parece, mas nem sempre é. Então, às vezes, o que parece não é. Então, tem a aparência, o que parece ou o que aparece diante de nós, versus a realidade, o que realmente acontece. E a realidade nua, crua, a realidade concreta até, os fatos. Então, vamos falar de aparências versus a realidade, os fatos que estão acontecendo. Fazer uma rápida apresentação minha. Eu sou doutor em Psicologia Social pela USP. Vocês sabem o quanto a Psicologia Social estuda esses temas, né? Sou mestre em Psicossomática e Psicologia Hospitalar pela PUC. Sou psicanalista e psicólogo. O tema do programa de hoje é Guerra atual, aparência versus realidade. Porque, de um lado, temos a aparência. O que é a aparência? É o que parece ou o que aparece. Então, aquilo que está diante de nós, aquilo que se manifesta, aquilo que é comunicado, aquilo que é narrado, aquilo que é dito para nós. De outro lado, temos a realidade. Os fatos concretos, o que está acontecendo? Que é exatamente o que está realmente acontecendo. Como exemplo, temos a guerra atual, Israel versus Hamas. Nos argumentos, né? Então aí tem aquele blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, argumento, fala vazia, é um blá blá blá, é uma falácia, vamos chamar assim, mais classicamente podemos chamar de falácia. Então é um blá 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 que não tem sentido nenhum. Mas o que esse blá 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 diz? Nos argumentos dos dois lados, temos a aparência de que o país Israel e o grupo Hamas estão apenas se defendendo de ataques anteriores. Então, o grupo Hamas afirma o seguinte, olha, houve, por parte de Israel, desde 1948, um genocídio, uma limpeza étnica do povo palestino, desde 1948. Então nós temos o direito de nos defender e de reagir. Isso diz o Hamas. De outro lado diz, o que Israel diz? Houve aquele atentado, tivemos 1.400 pessoas mortas, isso nos dá o direito de contra-atacar e já matar mais de 12 mil pessoas civis. Temos mais de 30% crianças, e se juntarmos crianças e mulheres, temos 70% dessas pessoas, crianças e mulheres, todos civis, ou mais de 90% civis, né? Pegaram poucos do Hamas, mas pegaram muitos da população civil. Na realidade, já aconteceu o assassinato, uma guerra é um assassinato. Não pensem diferente, a guerra... Não, nada justifica uma guerra. Guerra é assassinato. Guerra é um crime. Então vamos entender isso. Quando um mata o outro é crime, aí vai preso. Quando mata vários, deixa de ser crime para ser guerra? Opa, peraí, vamos usar um pouquinho o nosso raciocínio. Matou um é crime, matou vários é guerra? E não é crime? Opa! Vamos usar o nosso raciocínio, porque tem muito argumento aí no meio e vamos pensar direito. Então, na realidade, aconteceu o assassinato de 1.400 israelenses de um lado e de 12 mil palestinos de outro lado. Civis, na maior parte.
na maior parte dos israelenses pelo menos, mas na quase totalidade dos palestinos. Os dois lados dessa guerra parecem estar exercendo o seu direito de defesa. Olha que frase bonita. Não tem uma aparência assim, pomposa até. Nós estamos exercendo nosso direito de defesa. Não é bonitinho? Por uma coisa tão horrorosa que está acontecendo. Mas, na realidade, já mataram 13.400 pessoas, na maior parte civis. Na aparência, essa guerra se justifica por este argumento, direito de defesa. Olha que argumento bonitinho para uma coisa tão horrorosa. Assassinato em série. Ou seja, matou uma pessoa é crime, matou várias pessoas, deixa de ser crime e vira guerra. É assim que a gente precisa raciocinar? Não é um raciocínio totalmente incoerente? Não é muito mais grave matar várias pessoas do que matar uma só? Vamos raciocinar bem aqui, porque aqui estamos diante de argumentos sutis, maliciosos. Então nós precisamos raciocinar em cima dessas aparências, né? Bonitinhas, né? E tudo mais. Agora, na realidade, vamos para o real. Vamos para a realidade nua e crua. Vamos para o concreto, para os fatos. Na realidade, nenhuma guerra se justifica, pois, aí vamos usar os vários argumentos. E aqui eu quero usar do ponto de vista religioso. Vamos começar por esses argumentos. Eu vou falar também do ponto de vista humanitário, do ponto de vista da justiça, mas vamos pensar do ponto de vista religioso, porque algumas pessoas estão se entusiasmando e torcendo para um lado matar mais gente do outro. Cuidado, cuidado. Se você é religioso, você não deve fazer isso e eu vou te explicar o porquê. Se nós somos religiosos, não podemos fazer isso. Do ponto de vista religioso, vamos nos lembrar que na lista dos 10 mandamentos, lembra? 10 mandamentos, né? Entregue lá para Moisés. O 6º mandamento é não matarás. Lembra? Lembra disso? 6º mandamento, não matarás. Aí você pode dizer, não, mas eu não sou da religião judaica, a religião cristã aceita. Então, para os judeus é a Torá. Para nós cristãos é o Antigo Testamento. Para os muçulmanos também é válido. Para todas as religiões monoteístas são válidos esses argumentos. Este mandamento é válido para judeus, cristãos e muçulmanos. Nada justifica matar alguém. Nada. Nada justifica. Este é o mandamento básico para as 3 grandes religiões monoteístas. E se você é religioso, lembre-se desse mandamento. Está lá na lista dos 10 mandamentos. Lembra? Lembra disso? Se você é religioso, você tem que seguir isso. Isso que nós precisamos seguir. Não matarás. Como podemos nos dizer religiosos se não aceitamos o 6º mandamento, não matarás? E aí nós achamos que a matança de várias pessoas, tudo bem. Porque é a guerra do bem contra o mal. Olha o engano. Cada um dos lados acha que é a guerra do bem contra o mal. Os muçulmanos também acham que é a guerra do bem contra o mal, a jihad, né, a guerra santa. E alguns israelenses, porque veja bem, é o Estado israelense que está fazendo essa guerra, não é a população judaica, não são judeus, é o Estado israelense, atual Estado israelense. Então não são os religiosos que estão promovendo essa guerra, lembra disso. Então, tudo bem. Então a guerra do bem contra o mal pode matar à vontade. Mata à vontade, está tudo certo. Não é assim. Vamos lembrar, nós que somos cristãos, Pai nosso que estais no céu. Olha aí a nossa oração. Pai nosso. Deus é Deus de todos. É o Deus nosso. Começa assim a oração. Você acha que é por acaso? É para você se lembrar disso. É a primeira frase. Pai nosso que estais no céu. Nosso. De todos. Esses que estão morrendo são nossos irmãos. Sim, nossos irmãos humanos.
Nossos irmãos não são apenas aqueles que professam a mesma religião. Ah, esse daí é irmão. Não é apenas esse. É o índio, são os povos aborígenes da Austrália. Todos esses são os nossos irmãos. Os palestinos, os israelenses, todos esses são os nossos irmãos. Aí vem algumas pessoas dizendo, um lado está mais certo do que o outro. Ah, mas eu acho que esse lado está mais certo do que o outro. E isso justifica a guerra, a matança. Por isso, tem o direito de matar. Não, tem que matar mesmo. É isso mesmo. Olha aí. Você não é religioso. Você está sendo um falso religioso, se você pensa dessa forma. Porque o verdadeiro religioso segue os 10 mandamentos. Os mandamentos básicos. Não matarás. Não é assim que um religioso verdadeiro pensa. Então você é um falso religioso se pensa assim. Se você está pensando ou argumentando assim, você está contra os 10 mandamentos de Deus. Você está contra os mandamentos. Você está contra o básico da religião. A religião começa com os 10 mandamentos. Esse é o começo da religião. Isso sem contar com os 2 mandamentos de Deus falados por Jesus, que são, primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas. E, segundo, amar ao próximo como a si mesmo. Amar ao próximo como a si mesmo. E aí, nosso querido, amado Mestre Jesus Cristo disse o seguinte, mais do que isso. Amai os vossos inimigos. Amai os vossos inimigos. E mais do que isso, perdoai a todos. Perguntaram quantas vezes? 7 vezes? Não, ele falou 70 vezes 7. Sempre. Mais do que sempre. Todos têm que ser perdoados. Que negócio é esse de ter que matar? Isso não é nem cristão, mas nem judaico. Lembra dos 10 mandamentos? Isso não é da religião. Isso é um Estado laico que está fazendo contra um grupo de resistência. Então é isso. A guerra de um Estado laico contra um grupo de resistência. Vamos entender a realidade como é. Para com essas aparências assim míticas, não é o povo de Deus. Não é. É o Estado de Israel. Não é o povo judeu. Tem muitos judeus que são completamente contrários a essa guerra. Entenda isso. Então, se você é religioso, segue os 10 mandamentos. Ou os 2 mandamentos de Jesus. Senão, não é religioso. Cadê a autorização para matar? Cadê? Nos 10 mandamentos, nos 2 mandamentos deixados por Jesus, cadê a autorização para matar? Não tem essa autorização. Não pode matar. As religiões monoteístas, judaísmo, cristianismo, islamismo, não autorizam a matar. Muito pelo contrário. Não é de um religioso matar. É de um exército. De um exército, de um Estado laico. De um Estado laico. Contra um grupo de resistência. Essa é a guerra. Não é uma guerra religiosa. Entenda isso. Então, se somos verdadeiramente religiosos, não podemos concordar com a matança que está acontecendo nesta guerra. Por termos aceitado os 10 mandamentos, isso é a base. Toda religião tem isso como base. Isso é o começo da religião. Não matarás. Inclusive o 6º mandamento, que é não matarás. Você não leu essa parte? Ah, eu não li essa parte. Então você não sabe os princípios da sua religião. Essa é a base da nossa religião, gente. Seja você judeu, seja você cristão, seja você muçulmano. Essa é a base da religião. Não adianta não ler essa parte. Esses são os princípios básicos. A religião começa daí. 10 mandamentos. Lembra? E a guerra não se justifica do ponto de vista humanitário. Vou sair dos argumentos religiosos, vou sair dessa parte religiosa e vou para a parte humanitária. Nós somos humanos. Porque a guerra
fere o principal direito humano, que é o direito à vida, direito básico. O primeiro direito humano é o direito à vida. A guerra é o oposto à atitude humanitária, é o oposto. A guerra é uma ação mais horrenda que o ser humano faz, é a ação mais horrenda que o ser humano faz, porque é a matança generalizada dos povos. A guerra é a pior forma de genocídio. Isso sim é genocídio. Guerra é genocídio. Né? Mais de 12 mil de um lado, 1.400 do outro, mortos. Maior parte civil, né? Dos dois lados. Não podemos torcer por um lado ou pelo outro. Isso que você precisa entender. Não é torcer para um lado matar mais gente do outro e o outro matar mais gente desse. Não é isso. Para que se mate mais pessoas ainda. Não é isso. Do ponto de vista humanitário, precisamos torcer pela paz e pela diplomacia. A diplomacia na região é quase que impossível. Eu sei, é difícil mesmo, mas é para isso que nós temos que torcer. A paz na região também é praticamente impossível, eu sei. Mas é para isso que nós precisamos torcer e nos mobilizar, e eu vou dizer como. Mesmo que a diplomacia seja difícil e que a busca da paz seja mais difícil ainda, é pela paz e pela diplomacia que precisamos torcer. Nossa torcida não deve ser para um lado matar mais gente, ou para o outro lado matar mais gente. Não, a nossa torcida deve ser pela paz. Lembra Sermão da Montanha, que fala dos pacíficos? Lembra? Não podemos torcer por um lado ou por outro, porque assim estamos torcendo pela continuidade da guerra. Se você torce para um lado ou torce para o outro, você torce pela continuidade da guerra. Precisamos torcer pela paz. E 3, a guerra também não se justifica pela justiça. Por que a ONU foi feita? Organização das Nações Unidas. Por que foi feita? Foi feita depois da Segunda Guerra Mundial para ser um órgão que preza a paz. Acabou de acontecer a Segunda Guerra Mundial. A humanidade não queria mais guerras e fez a ONU para isso. Então, por que a ONU surgiu? Para ser um organismo internacional que zele pela paz. A expressão crime de guerra, então a guerra não se justifica pela justiça, e a expressão crime de guerra, muito usada com relação a esse conflito atual, é um pleonasmo, é uma redundância. Então eles querem dizer que o crime de guerra é só quando vai além de determinados limites. Então, tais armamentos podem, outros armamentos não podem. Isso é uma hipocrisia, porque a guerra já é um crime. Então, crime de guerra é pleonasmo, é redundância. A guerra já é um crime. Pois a guerra já é um crime. O crime é a própria guerra. Não existe crime de guerra. O crime já começa quando a guerra começa, quando a guerra é declarada, como foi pelo Benjamin Netanyahu, presidente do país laico Israel, presidente do país Israel, e não chefe religioso do povo judeu. Não foi um chefe religioso, foi um presidente de um país laico. Não confunda as coisas. Sendo assim, nenhum argumento justifica a guerra. Nenhum argumento justifica a guerra. Por mais que se diga, estamos com o nosso direito de defesa. Olha que frase bonita. Aí mata muita gente, milhares de pessoas. Civis, crianças, mulheres. Tudo bem. É o nosso direito de defesa. Olha, que aparência bonitinha, né? Para uma coisa tão horrorosa.
por uma realidade tão horrorosa. E se tivermos o espírito humanitário, precisamos torcer pela paz, não pela guerra. Pelo fim da guerra. E fazermos todos os esforços humanitários pela diplomacia. Aí você pode me dizer, André, você de novo com essa história. Aí você, meu ouvinte, pode comentar. André, eu não sou do corpo diplomático, o que eu posso fazer? Não tenho o que fazer. Eu posso torcer, mas eu não tenho o que fazer. Espera lá, tem sim. Como todos nós temos o que fazer, todos nós temos o que fazer. Que é o seguinte, precisamos retirar o espírito bélico das pessoas. Esse espírito, né, de torcer para um lado, torcer para o outro, ficar assistindo a guerra à noite na televisão, as bombas estourando como se fosse uma briguinha de videogame. Não é, gente. Tem gente morrendo. Não é joguinho de videogame. Não é nada disso. Não é joguinho de guerra. Não é nada disso. Gente morrendo. E gente em estado, né, muito difícil, hospitais não funcionando, uma situação assim terrível. E a gente vai torcer para a continuidade disso? Opa! Nós precisamos retirar o espírito bélico das pessoas e convencê-las a serem pacíficas. Assim, irradiaremos o espírito de paz por toda a humanidade. Que assim seja. Espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você e lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.